Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Stories na TV. E eu tô aqui, gente, para falar sobre um tema que às vezes ele assusta, viu? Às vezes a gente coloca embaixo do tapete, nós mulheres não gostamos muito. Mas ele tem que ser falado sim. E eu tô aqui com duas maravilhosas que vieram com um projeto maravilhoso pra gente falar sobre esse assunto, ó, sem vergonha. O projeto delas chama Menopausa Sem Vergonha, meu povo. Pra gente falar sobre esse assunto sem vergonha, sem frescura, sem tabu, porque tem que ser falado pra gente poder sentir menos esses sintomas e passar por essa etapa que todas nós mulheres vamos passar. Tô aqui com a Aline e a Ive. Elas têm esse projeto maravilhoso. Bem-vinda vocês duas ao programa. Obrigada, Juliana. Obrigada, Parabéns Juliana. também vocês por esse projeto formidável que precisa ser falado, gritado para a mulherada aí. Quanto mais mulherada unida, falando sobre esse assunto, para a gente passar aqui juntas com mais suavidade, não é? Primeiro, obrigada pelo convite, né? A gente está muito feliz de estar aqui, podendo divulgar esse projeto que surgiu, né? De conversas nossas, né, Ive? Conta aí, Ive, como foi que surgiu? Sim. Surgiu de uma forma espontânea, na verdade, né? Então, é aquela coisa que você está conversando com uma amiga e, de repente, você também, você também, você também. Eu brinco que é o papo do você também, né? Que você está escondido e, de repente, você joga alguma coisa e as pessoas falam, você também, você também. E começou assim com a Aline. Nós somos colegas, nós duas somos professoras de yoga, nós nos formamos juntas e a gente dá aula no mesmo espaço e a gente começou a conversar. E aí, lá pelas tantas, começou esse papo do você também, você também, você também. E era exatamente sobre a menopausa, sobre os sintomas, o que cada uma estava sentindo, ou o que uma já tinha passado e a outra estava por passar. Uma trocando experiência, né? Exatamente, a troca de experiências. Aí a Aline virou para mim e disse assim, Ive, e por que a gente tem vergonha de falar isso, né, nesse assunto? Por que a gente não conversa sobre isso, abertamente, né? Assim, abertamente, né? Porque que eu nunca ouvi com as minhas amigas, né, Aline? Aí eu comecei a falar, gente, eu tenho amigas próximas, assim, a gente não fala sobre isso, né? E aí você começa a ter um sintoma ou outro, aí eu digo, mas eu ainda não cheguei na menopausa, né? Mas eu tô com um pezinho já lá. E a gente, quando começa a conhecer, ter mais conhecimento e ler sobre o assunto, aí você vê que os sintomas podem chegar até 10 anos antes da menopausa se instalar de fato, né? Porque antes dela chegar, ela já vai dando uns avisinhos, né? Perfeito, ela vai dando aqueles indícios, né? E a gente que não ouve, né, Aline? A gente acabou de falar isso, a gente não ouve. Não escuta. A gente, às vezes, não quer, né? Vamos ser sinceras. É um tabu tão grande. Vou tapar o ouvido, vou fingir que não está nada acontecendo, eu não estou na menopausa. Não, é porque é meio que um luto, né? Você sai de uma fase onde você é fértil, tudo né? Que já tá tudo ali meio que, você já conhece naquela zona de conforto, para vir um período agora de incertezas, de mudanças bem drásticas, uma mulher nova, né? Uma nova mulher. Exatamente isso, Ju. Aí quais são esses sintomas? Eu sei que vocês são as duas professoras de yoga, montaram esse projeto, gente, que é o Menopausa Sem Vergonha, pra gente falar sem vergonha. E elas duas, como professoras e instrutoras de yoga, colocaram esse projeto à tona para que o yoga ajudasse nesses sintomas, aliviassem, né, tudo isso, para a gente passar dessa forma mais suave possível. E elas duas, juntos também com uma médica ginecologista, estão tocando esse projeto para levar esse conhecimento para a gente ficar assim, ó, sem vergonha e passar pela menopausa sem tanto tabu. É para a gente falar mais sobre o assunto, né? Para de fato ficar um assunto comum, uma coisa natural, é uma fase da nossa vida, né? E aí a gente já pratica yoga há um tempo, a gente também dá aulas de yoga, né? E o yoga, ele traz muito benefício para quem está nessa fase, não só para quem está nessa fase, né? Desde antes de entrar nessa fase. E aí a gente começou a pensar, por que não tentar divulgar o yoga, né, trazendo esse assunto que é tão tabu junto dele, né? Porque a gente acredita também que o yoga, muita gente só vê aquelas posturas muito bonitas, de ponta cabeça, né? Então,
Tem mulheres que vão chegando nessa fase e aí acham, não, isso aí não é para mim. Isso daí é para quem tem um corpo magro, flexível, né? Não, yoga não é para mim. E aí, quando a gente traz o yoga como uma coisa, uma prática acessível e que não é só corporal, né? Que trabalha também a mente, né? As emoções, o espiritual, A respiração. a respiração. O yoga ele só é conhecido muitas vezes pelas posturas, mas o yoga tem uma caixinha de ferramentas imensa para trabalhar, sabe? E tem vários tipos, né? Várias práticas diferentes. Cada uma trabalha algo específico, né? Isso eu não sou Sim. do ramo, não, mas E eu o já, mais eu já interessante pratiquei. é que, como a gente passa por isso, né? Tanto a Aline como eu, a Aline está chegando lá, eu já estou na menopausa, não tenho vergonha mais de falar, né? Já estou há alguns anos na menopausa e a gente está falando como experiência pessoal mesmo, como praticantes de yoga, né? Não só como professoras de E yoga. ajuda mesmo a aliviar esses sintomas? Me ajuda. Vamos Sim, lá, gente. Ivy. Tem vezes eu tenho vontade de ficar assim o dia inteiro, né, Aline? Eu preciso parar o dia inteiro fazendo as minhas coisas de yoga para poder trafegar um pouquinho melhor nesse caminho que hoje, essa semana, não está muito legal. Né? E realmente. E quais são esses sintomas, assim, que antecipam a menopausa, para a mulherada já sinalizar assim, opa, Gente, é uma lista. Outro dia a gente ouviu, né, Aline, a gente começou, além de conversar bastante e de aprofundar os estudos no próprio yoga, no que poderia ser em termos de benefício para a saúde da mulher, a gente estava falando sobre os sintomas, como você perguntou. E lá pelas tantas a gente se deparou, né, Aline, com uma informação de que alguém tinha catalogado e tinha mais de 40 sintomas. caraca, gente. São muitos, né? Claro, não, Mulherada, não é são muitas todo etapas, mundo que tem os 40, mas 40 é um número considerável, né, Juliana? Vamos combinar, né? É um número considerável. Então, começa... Você quer enumerar, Aline? Vamos Vai começando. Alguns, né? Vamos lá, assim, os Vamos falar os principais. 40 só. Não. Eu acho que os principais, né, Ivy? As ondas de calor. Ondas de calor. São os mais conhecidos, né? É, os mais conhecidos, falado, né? Ondas de calor. No meu caso, eu tinha. A onda de calor era interessante. Ela da cintura para cima era um calorão e da cintura para baixo eu tinha frio. Ao mesmo tempo. Gente, como é que pode? Eu vou me aquecer Não é uma aqui loucura e vou- isso? Não é uma loucura? Você tá assim, daqui para cima você sente um calor, suando. Eu não sou de suar, mas escorria aqui. E da cintura para baixo eu morrendo de frio. É de enlouquecer uma mulher, né? E aí, fora as ondas de calor, que eu acho que é o sintoma mais conhecido, né? A gente tem insônia, a gente tem ansiedade. A gente Distúrbios do sono, né, depressão. Aline? Não é só insônia, é a dificuldade em cair no sono. E às vezes acordar à noite, à de noite. madrugada, por conta dos calorões, e aí perder o sono também por conta disso, né? Tem as alterações de humor, acho que por isso, né? Não dorme direito. Não dorme direito. Exatamente. É tipo uma coisa vai puxando a outra, né? E aí fadiga, né? A mulher fica um pouco mais cansada. Então, assim, as coisas básicas que ela fazia no dia a dia, ela começa a não ter aquela disposição, aquele ânimo para É aquele famoso arrastar a corrente, né? Isso, e essa corrente fica fica. pesada. Eu vou fazer porque assim eu tenho que fazer, né? E aí o que mais? As alterações de humor, né? E a O humor secura, né? também, ela tá muito ligada, além do distúrbio de sono, a gente tem uma alteração mental, né, que a gente chama de nuvem mental. Então você tem um esquecimento, no meio do raciocínio te dá um branco, e isso dá um estresse, né? Porque você está conversando, você está numa reunião, você está no trabalho, você está fazendo coisas e de repente Gente, eu tô tendo isso. você congela. Mas o seu pode ser excesso de trabalho também. Pode ser correria. E aí tá? sabe o que é difícil, Juliana? É que hoje em dia, né, as mulheres que entram na menopausa são mulheres que ainda são produtivas, que ainda estão com filhos, crianças, adolescentes em casa. Então ainda está naquela vida muito agitada, né? Então já vem uma carga às vezes de estresse associada a esses sintomas da menopausa. Então esse estresse do dia a dia que a gente já vivencia, ele potencializa esses sintomas da menopausa, né? E aí o yoga, quando você começa a praticar, ele te traz, né, para se auto-observar, para entender esse corpo, essa mudança, né, de hormônios, essa mudança emocional, esse corpo que às vezes você não reconhece mais como o seu, né?
mas que você vai ter que parar para entender que são mudanças naturais, né, do próprio corpo, da própria fase da mulher, e que isso vai passar, né, não vai ser para sempre, né, e tentar lidar com isso da melhor forma possível. Por isso que o yoga É olhar pra dentro pra passar com leveza por esse turbilhão aí que tá. A Aline citou uma coisa que é muito importante, né? A menopausa ela é muito ligada a essa variação hormonal da gente, né? Então, assim, tem um componente muito forte que é exatamente essa questão hormonal que precisa ser olhada. E essa questão, ela influencia em todo o nosso funcionamento interno e, inclusive, externo. Tem queda de cabelo, a gente pode ter queda de cabelo. Existe uma secura em todas as mucosas, secura dos olhos, das mucosas da boca. A boca fica muito seca, né? Tem uma secura vaginal, que isso é o que mais incomoda as mulheres. A libido não cai, ela vai embora. Se despencasse seria ótimo. Vai embora, entendeu? Aí você precisa... Homens, entendam. Tenham paciência. Porque existe um ressecamento da parede vaginal. E isso causa muita dor durante a relação. Muita nada prazeroso, dor. Nada confortável. Entendeu? E ninguém quer, nem os homens, acredito que querem que a sua parceira esteja com dor durante uma relação. É o contrário, pra ninguém, né? Não é legal ser pra prazeroso para os dois, né? Entendeu? Então tem que ser bacana para todo mundo, né? Tem que ser um ganha-ganha, e não um ganha-perde. Não, senão ali o sofrimento a pessoa sente, né, que não tá bacana. Não é? Então, assim, isso aí é uma alteração muito significativa, né? Essa secura. E foi aí que as mulheres começam, mas você também, mas você também, mas você também. Eu não tô sozinha, né? E aí... E daí o projeto veio por isso, né? Porque a gente Exato. pensou, tá, mas o primeiro convidado é um ginecologista. E a gente pensou, mas cada mulher tem o seu ginecologista. Gente, mas a gente vai numa consulta, você fica, sei lá, meia hora, 40 minutos, você não consegue tirar todas as dúvidas. Você não está com um grupo de mulheres naquela mesma faixa etária, com aquelas mesmas dúvidas, para trocar a experiência, trocar receitinhas. Eu tomei chá disso e melhorou isso, né? Eu acho que tudo isso é um ganho, né? E quando a gente fala mais sobre o assunto, é como eu falei, ele vai deixando de ser tabu e os homens também vão começando a escutar, vão começando a entender. Porque se nós, mulheres que passamos por isso, a gente já não entende bem e já é difícil. Imagina eles, né? Não pertence ao universo deles, eles não passam por isso. Só sabem que a mulher mudou, tá ranzinza, não dorme, é uma coisa diferente. O problema sou eu, é o casamento, é o quê? Tá chata, tá estressada, né? Tá irritada, a gente não pode falar mais nada que ela explode. E essa alteração de humor, né? E essa questão mental, que te dá essa nuvem mental, que você fica meio... Lembra das coisas ou não lembra? Ela altera completamente a sua forma de comunicação. Né? Então, você acaba... E uma sensibilidade maior. Então, se você está num debate, numa coisa mais assim, mesmo com o seu marido, que te conhece há tanto tempo, e você já está mais sensível, a tua cabeça está toda atrapalhada, né? Imagina que soprou um vento dentro e suas ideias estão todas embaralhadas, você não consegue se comunicar. Sai briga, sai faz. Sai briga, faísca, e a mulher sai o quê? Chorando. Mas ela nunca foi assim, ela nunca foi chorona. Né? Então a gente fica chorona, a gente fica sensível, chora no comercial de margarina, sabe aquela coisa? Né? Eu já sou assim. Eu também já era assim, eu piorei. Meu Deus, agora entendo a minha avó, que a minha avó qualquer coisinha, um choro. Aí que a gente começa a entender, né? Porque muito provavelmente a gente passa, as nossas mães, provavelmente passaram não, elas por passaram isso, por isso. sem mas falar. Hoje a gente consegue entender o que elas passaram e caladas. As nossas mães, as nossas avós passaram muitas vezes, dependendo da idade, passaram caladas por esse momento. Acho que as nossas sozinhas. Avós, principalmente, né? Que essa coisa né? não era falada mesmo, né? Então existe uma solidão. Uma solidão que recai sobre cada mulher e uma dor. Porque a menopausa, ela marca um final de um ciclo de procriação, onde a mulher pode ter filhos. Ele entra tipo num estado de luto, né? É um luto. Perfeito, é um luto. Juliana, é um luto. Só que aí eu acho bacana que o yoga e o ayurveda, que é a medicina, é a medicina ligada ao yoga, né? Medicina... Já veio? Já veio? Olha os sintomas da menopausa vindo. Medicina oriental. Olha a gente aí. A medicina indiana, eles tratam de uma forma muito mais bonita, entendeu?
é um momento onde você não está mais procriando e reproduzindo, mas você está criando e produzindo. Então, assim, muitas vezes os seus filhos já estão maiores ou estão entrando numa idade que eles já estão num modo mais querendo tomar asas, voar, mesmo adolescente, né? Eu sei que você tem aquela correria, mas eles já fazem coisas por eles, né? Então, é um momento que você não precisa mais ter essa abordagem, e você pode partir para um momento mais criativo, de autoconhecimento, do que você está querendo ali para frente, né? Então, o yoga aborda dessa forma tão linda. Você está desabrochando novamente. É uma mulher mais sábia que está surgindo, exato. né? A gente tem que olhar por esse lado, né? E não essa mulher, a mulher que está ficando velha, a mulher que não consegue mais produzir. Então, a nossa ideia com esse projeto é de ressignificar esse momento, que é doloroso, é muito difícil. Né? Ninguém vai romantizar, né? Exatamente. De jeito nenhum. É um processo bem, bem difícil, muitas vezes, para alguma... Lembrando que é um processo bem particular para cada mulher, né? Algumas vão passar quase sem sintomas, outras vão ter muitos, outras vão ter só alguns, né? Mas a gente está no projeto com essa intenção de fazer você se reconhecer nesse novo corpo, nessa nova fase, né? Tentando passar isso da melhor forma possível por essa fase da sua vida agora. Gente, agora eu queria saber de vocês. Qualquer pessoa pode fazer, por exemplo, eu estou começando a observar que tem alguns sintomas que eu acho que está parecido, né? Eu já estou aqui nos meus 40, né? Então já está... Será que é? Será que não é? Eu já quero começar a iniciar a movimentar esse corpo, a olhar para esse universo que eu vou atravessar. Então, qual a idade assim, recomendada para esse grupo participar? Tem? O projeto em si, a gente pensou para mulheres com mais de 40, mesmo a gente sabendo que tem mulheres que entram na menopausa precocemente, né? Mas a gente abriu para 40 mais, né? O pessoal que está nessa fase. E as posturas, assim, eu nunca fiz yoga, eu já pratiquei, mas, por exemplo, alguém que está em casa não assistindo, nunca pratiquei yoga. Eu posso participar, mesmo já tendo os 40 mais, já estou todas me encaixando nesse perfil que elas estão procurando, estou na menopausa, estou sentindo tudo, mas nunca pratiquei yoga. Posso ir? Pode, deve ir, né? O projeto com essa faixa etária já foi muito nisso. Às vezes eu percebo que tem mulheres que não querem participar, às vezes, dessas aulas de yoga, por achar que só vai mulher nova, né? Ai, mulher magrinha, novinha. Eu não me encaixo nesse grupo, né? E aí a gente tentou deixar esse ambiente mais acolhedor, né? Mais... que ela conseguisse olhar para aquele lugar e dissesse, não, aqui está todo mundo mais ou menos com a minha idade, né? Não tem as meninas mais novas, eu não vou me sentir, como é que eu posso dizer, deslocada, né? Um peixe fora d'água. Então, a gente montou nesse 40 mais, né? E a prática vai ser uma prática super acessível, né? Porque a gente olha o yoga com as posturas mais complicadas, mas o yoga tem posturas simples e são tão eficientes quanto as posturas mais complicadas, né? Então a gente usa acessórios, né? Algumas posturas que a gente quer às vezes fazer invertidas sobre ombros, sobre cabeça. Então a gente tem parede, a gente tem bloquinhos, a gente tem almofadas, a gente tem cadeira. É possível fazer yoga, gente, na cadeira, Olha né? só. Então, às vezes, você tem alguma limitação física, né? E, então não posso praticar. O yoga é uma coisa super democrática, é super acessível. Desde que, claro, o profissional seja capacitado e tenha essa visão mais ampla, né? De conseguir oferecer o yoga para qualquer pessoa. O que a gente quer é criar especificamente nesse projeto um ambiente aconchegante, inclusivo, né? Assim, que todas podem vir. Inclusive, nós temos já participantes que têm mais de 60. Ai, que massa. Né? Então, é muito legal isso, porque além de ser inclusivo com esses acessórios que a gente faz, é um momento que é de autocuidado. E uma troca de experiência. Uma troca de experiência. Então, ninguém ali está naquela fase de ser instagramável. Sabe? Isso que é o legal. Eu vou fazer aquela postura que você coloca a perna, que você não sabe nem onde começa e nem onde termina, para postar. Não, tá todo mundo ali
querendo trocar experiência, estar entendendo o seu novo corpo, entendendo o seu corpo. Mais um processo de autoconhecimento do que olhar, assim, cuidar do corpo, né? É mais um Perfeito. processo mesmo de autoconhecimento. Então, o yoga, na verdade, em si, ele deve ser encarado não como uma atividade física isolada, uma postura difícil. Aliás, uma das posturas mais difíceis do yoga, eu sempre brinco, é o Tadasana, né? Que é a postura da montanha, onde você fica em pé, com os braços ao longo do seu corpo, e você fica parado. Porque qual é a dificuldade disso? De você manter o equilíbrio ali e respirar nessa postura. Eu brinco, né? Então, não é esse nível que a gente está, que a gente mede o yoga, né? Então, o yoga, ele é um caminho para você, um caminho de autoconhecimento, de você se descobrir, de você entender o seu corpo, ajustar o seu corpo numa determinada postura. O que nos ensina? Ensina quando você vai entrar num determinado evento ou numa ocorrência da vida, como é que você entra? Como é que você transita por aquele ambiente? Como é que você sai? Então, o yoga nos traz isso, sabe? Numa discussão, como é que você entra nessa discussão? Como é que você trafega por ela e como é que você sai depois? Você sai bem, você sai mal, você sai ruim? Então, o yoga nos mostra muito isso, né, Aline? Essas posturas servem muitas vezes para você se observar. E é um caminho para o final do yoga, que é a meditação. Que o yoga, né, uma dúvida muito comum, né? E você dá aulas de yoga e também ensina meditação? Yoga, para quem não sabe, é meditação, né? Ele não está desvinculado da meditação, né? A própria prática de posturas é uma meditação em movimento. Você está ali naquele momento totalmente presente, consciente, né? Naquela postura, observando como é que o corpo reage, como é que a mente reage, né? Seus limites, né? E é uma forma de dissolver as tensões também, né? Que a gente carrega ao longo do dia. Você dissolve as tensões, porque você não vai conseguir tranquilizar a sua mente se você tem alguma coisa te cutucando aqui no ombro, ou se você está com uma dor, né? Então, o yoga exatamente vai facilitando esse momento e vai te conduzindo para a meditação, que é a finalidade do yoga. Que é o estado de presença, né? Que às vezes a correria do dia a dia, a gente está tão na loucura que a gente está no automático, às vezes, o dia inteiro, né? Automático acionado, e quando para, eu tenho uma dor aqui, gente. Meu Deus. E aí, quando vai entrando... Tá assim, e não vou nem ligar e vou continuar fazendo no dia seguinte. E vai sendo cumulativo. Aí lá não, você vai se aprumando, que nem diz o Aí eu digo muito que o yoga, o bônus da prática de yoga é melhorar o corpo, sabe? Porque a finalidade não é essa, mas a gente trabalha o yoga, a filosofia, se dá através do corpo, né? Mas a gente começa pelo corpo, por esse físico, né? Esse mais palpável, para ir para a parte mais sutil das emoções, dos pensamentos, né? A autoobservação. Então, isso traz mais autoconhecimento, né? E a gente, quando tem autoconhecimento, a gente fica empoderada, né? Quando a gente se conhece, a gente... É poder, né? É poder, né? Então, é isso que a gente quer com o projeto sobre menopausa aliando ao yoga, entende? É trazer essas mulheres para participarem e entenderem essa fase da vida como uma fase natural que vai passar, saindo dessa fase muito maiores e melhores do que quando entraram. É nosso objetivo. Uau, tá vendo, mulherada? Simbora! Menopausa sem vergonha pra gente ficar aqui, ó, empoderadas mais e mais. Gente, eu sei que tem umas modalidades diferentes de yoga, né? Essa, no grupo que você, no projeto do Menopausa Sem Vergonha, tem uma modalidade específica que vocês usam? Qual é? Bora lá, posso dizer? Então, a gente geralmente pratica Hatha Yoga, né? O mais comum, mais democrático. Nessa prática que a gente vai fazer nos eventos, a gente vai trabalhar o Hatha Yoga, mas um pouquinho misturada com o yoga restaurativo, né? E misturando também com a meditação e exercícios de respiração, né? Falei de novo meditação separada, porque a gente tem um tempinho para, de fato, sentar em silêncio e meditar. Não só meditar durante as posturas, né? E os exercícios de respiração também que a gente vai levar. Então, vai ser
que tudo isso é yoga, né? Como eu acabei de falar. O yoga, ele é a postura, o yoga, ele é o exercício respiratório, ele é a meditação, ele é tudo isso junto e misturado. São ferramentas inúmeras, né? E o acalmar a mente, né? E o acalmar o a acalmar mente. a mente. E qual é a diferença do Hatha, né? O Hatha é o mais suave, digamos assim, o yoga? Vamos lá, a gente pode ter um Hatha mais forte, pode ter um Hatha mais suave, né? Então, no Hatha, a gente faz posturas, né? E aí a gente vai fazer posturas, acessíveis, né? Que todo mundo consiga praticar. Mas também vamos usar muitas posturas com acessórios, com almofadas, com os bloquinhos de yoga, com cadeira, com parede, né? Para a gente conseguir permanecer por mais um tempo nessas posturas e posturas mais específicas, direcionadas para a saúde da mulher. Né, para essa fase da menopausa, pensando... Pelvis, né? Pensando nessa região Isso. toda. Pensando nos da- sintomas, né? No que é mais afetado na menopausa. Então, as posturas são pensadas para tratar, né? Ajudar nesse tratamento, nesses sintomas. E a yoga restaurativa? O yoga restaurativo também é maravilhoso. Verdade. O yoga restaurativo é um yoga que a gente faz posturas geralmente ou sentadas ou deitadas, né? Gostei. É uma E delícia. recostada também, né? É Tão pra bom quando você terminar e recosta. deitar e dormir. Na preguicinha, olha, só sentada. Então, geralmente o ambiente ele é mais escurinho, né? Geralmente a gente aquece, se está num ambiente muito frio, a gente aquece mais o aluno. Ou se está mais quente, a gente traz o ambiente um pouco mais frio. E aí a gente... Vocês estão com essas mudanças de alterações, ó, de quente e frio, vai ser tudo regulado Eu gosto lá. de dizer, Aline, que a restaurativa... Sabe quando você está com vontade, você vai deitando na cama, que você vai puxando um travesseirinho, você vai puxando outra coisinha, puxa a coberta... você quer dar aqueles você vai pulinhos. você vai se aconchegando e vai soltando o seu corpo, sabe? gostoso, né? E é muito bom. E aí, quando você solta o corpo, a sua respiração flui melhor, a sua mente vai se acalmando, e aí você consegue ter uma percepção maior do seu corpo. Os pensamentos clareiam, Os pensamentos né? Então, clareiam. Esse é a definição, para quem presença, nunca né? fez, do yoga restaurativo. Olha isso, sabe? gente, a gente faz e nem sabe. E por que chama restaurativo? Porque ele restaura a gente, é Restaura. óbvio. É muito óbvio o nome, né? Traz novamente um Perfeito. equilíbrio para o corpo, né? No restaurativo, as posturas são mais para relaxar mesmo, para a pessoa terminar, porque tem toda uma parte científica por trás, tá, gente? Às vezes a pessoa acha que yoga é muito místico. Não, tá? Então, o yoga restaurativo é tentando ativar um pouco mais o sistema nervoso parasimpático, que é o nosso sistema nervoso responsável pelo descanso e a digestão. Que geralmente a gente está tão estressado que o sistema nervoso simpático, que é o de luta e fuga, ele está sempre muito ativo. E chega às vezes num ponto que a pessoa não consegue mais relaxar, ela não consegue pausar, descansar. E no yoga restaurativo, não só nele, né, mas também nele, a gente consegue ativar esse sistema nervoso parasimpático e a pessoa começa a entender novamente, o corpo entende novamente como é que eu posso pausar, como é que eu posso relaxar, sabe? E aí isso vai equilibrando corpo e mente, que nós somos uma coisa só, né? Tudo junto. Porque isso é uma coisa interessante, né? A gente sabe como descansar, a gente sabe como relaxar. Só que a gente esquece. Aprendeu, né? A gente tá na correria tão desaprende, entendeu? E a gente esquece. E o pior, a gente não se permite esse Se descansar. pune, né? Por- Né? culpa. Porque, eu podia estar fazendo tal coisa. Nesses 5 minutos que eu estou relaxando, eu podia estar produzindo, fazendo, né? Então, esse momento, eu acho que, né, Aline, é um momento que a gente se reencontra e a gente redescobre que aquela área de tranquilidade, de paz, existe dentro da gente. Só veio uma nuvem e... Aquela nuvem... uma Passou, nuvem... chove, vai... Entendeu? vai Então, quando embora. você permite que essa nuvem passe, você volta a ver o céu azul. Mas ele está lá. Entendeu? Perfeito, Ive, é isso Como mesmo. reencontrar, né? Exatamente. Esse clima vai mudar, Então, gente. é esse reencontro que é a proposta do yoga, né? Então, Quantos benefícios a mulherada hoje em dia tem, né? A gente poder reencontrar tudo isso, né? Reunir tanto a parte da medicina quanto a parte da yoga, juntando a mulherada só nos saberes, né? Milenares, uma troca que a gente vem com uma coisa que a avó falava. Só essa parte do encontro mesmo, como vocês falaram, da troca. a intuição feminina, né? Que é muito forte, à né? tona. E às vezes a gente acaba, nas nossas tarefas, a gente acaba
dando essa fechadinha nessa nossa intuição, né? Calando, né? Calando, a gente fica muito no racional, né? o tempo inteiro, né? Se cobrando. Só em tirar o véu da vergonha já é muita coisa, né? A gente já tá na Já é metade da libertador, cura. né? Vamos combinar que é libertador, né? A gente tem que falar isso assim por trás, cochichando uma com a outra sem poder falar abertamente, né? Assim, o ideal é que daqui a pouco a gente consiga falar isso com os filhos, com o marido, e eles Amigos. amigos, e eles consigam levar isso no dia a dia, Com leveza, né? Com leveza, brincando, né? Assim, olha aí, hoje ela tá estressada, hoje a gente tem que ter calma, tem que esperar, né? Assim como hoje a maioria das pessoas entendem, né, a questão da TPM, né, que é tão falada, que a gente entenda também que a menopausa faz parte. A puberdade, né? A mulher quando entra na puberdade é muito parecido, é uma ebulição, né, de hormônios, de emoções, mas a gente tende a entender. Ai, não, é fase. Os pais, né, reviram os olhos, mas daqui a pouco passa. E por que não agir da mesma forma com a mulher quando entra na menopausa? Agora, né? imagina uma mulher que está entrando na menopausa. Só um instante, a gente vai falar muito mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois dos comerciais, porque esse assunto tem que ser falado, tem que ser debatido, assim, ó, como essas outras fases que a gente vem falando aqui, menopausa, né, puberdade, enfim, TPM, mas já, depois dos comerciais, a gente volta para falar muito mais dessa menopausa sem vergonha. Não sai daí, aguarda só um pouquinho. Quer fazer seu podcast ou projeto audiovisual e não sabe por onde começar? A Luminous Play tem toda a estrutura de estúdio, equipamentos e suporte para dar um play na sua ideia. Conheça nosso trabalho e agende uma visita. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia.